Cheguei, meus amigos e minhas amigas, com tudo nesta quinta-feira para atualizar vocês com as últimas do Mengão. E olha, o que não falta hoje é informação quente, notícia de bastidor e expectativa gigantesca no ar. O clima no Rio de Janeiro já é de contagem regressiva, porque tem a Aeroflá se aproximando e a promessa é de parar a cidade inteira. A torcida do Flamengo quer fazer história mais uma vez, e a ideia é que esse seja o maior Aeroflá de todos os tempos, com direito à multidão, festa, bandeira, foguetório e muita emoção no embarque do time rumo ao Super Mundial. Mas segura aí que tem muito mais. Enquanto isso, no Maracanã, o consórcio responsável pelo estádio aproveita o período sem jogos para realizar a já tradicional troca de gramado. Como acontece todo ano por volta do meio da temporada, sai a grama de verão e entra a de inverno. A ideia é deixar tudo no ponto para aguentar o tranco até o final de dezembro, porque vem maratona pesada por aí. Vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e até Sul-Americana. Vai ser jogo atrás de jogo até o 21º dia de dezembro, então o gramado precisa estar tinindo para aguentar o rojão. Mudando de assunto, bora falar de uma situação que pegou muita gente de surpresa. O Vitória está tentando devolver Carlinhos ao Flamengo. Isso mesmo. Segundo informações de bastidores, o empresário do jogador e o clube baiano estão buscando uma forma de rescindir o contrato de empréstimo. Por enquanto, nada foi formalizado com o Flamengo, mas o papo nos corredores é que o atleta não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo por lá. Vale lembrar que antes mesmo de sair, o técnico Felipe Luiz já havia comunicado à diretoria que Carlinhos não fazia parte dos seus planos e foi justamente por isso que o Flamengo optou por emprestá-lo. Agora a situação complica um pouco porque mesmo com o desejo de rescindir, o Vitória tem contrato assinado até o fim da temporada. E aí será que o empresário vai conseguir realocar o jogador em outro clube? Será que vai pintar um novo empréstimo? Por enquanto tudo segue em negociação e oficialmente o Flamengo ainda não foi acionado. Mas a novela promete render. Enquanto isso, a torcida está a mil com a proximidade do embarque para o Mundial e o movimento nas redes sociais é forte pedindo por um treino aberto no Maracanã. A campanha ganhou força ontem e chegou a ser um dos assuntos mais comentados da internet. Muita gente acha que seria a oportunidade perfeita para a torcida dar aquele último gás de apoio antes da viagem. A sugestão: treino aberto na terça-feira ali por volta de 1 ou 2 da tarde e depois o time já seguiria direto para o aeroporto. Imagina só treino no Maraca Festa nas arquibancadas e logo em seguida aquele comboio de motos e carros acompanhando o ônibus até o Galeão. Seria histórico. E falando em Galeão, o Aeroflá já está sendo organizado nos mínimos detalhes. Um dos líderes da mobilização revelou que já foi feito o contato com a polícia para garantir segurança e estrutura para o evento. A ideia é parar a Ilha do Governador inteira com gente por todos os lados em clima de festa. Aqui na nossa equipe já estamos nos preparando com tudo, reuniões, planejamento de câmeras, pontos de cobertura. Vai ser uma transmissão completa, daquele jeito que a nação rubro-negra merece. Queremos registrar cada momento dessa festa que só o Flamengo sabe fazer. E agora, para fechar esse giro, vamos falar do nome que nunca sai dos holofotes, Cristiano Ronaldo. Muita gente se perguntava se haveria uma chance do craque português aparecer por aqui, jogar no Brasil, vestir a camisa de um gigante sul-americano. A verdade é que teve até burburinho de interesse do Fluminense, mas nada concreto. O Flamengo nem chegou a tentar. Isso porque, segundo fontes ligadas ao clube, trazer Cristiano apenas para o Super Mundial não fazia sentido. O que se queria era um contrato mais longo até o fim da temporada ou até mesmo para o ano seguinte, e isso se tornaria inviável financeiramente. Conversei com uma fonte ligada ao futebol português, uma pessoa influente, que revelou que o destino do CR7 após o Super Mundial pode ser o futebol mexicano. Mas o mais provável é que ele volte para a Arábia Saudita e defenda o Al Nassr ou até mesmo o Neon Clube, que está em negociações com Jorge Jesus para assumir o comando técnico. Ou seja, o reencontro entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo pode acontecer no deserto árabe e não nos gramados brasileiros como muitos torcedores sonhavam. Vou seguir com a segunda parte para manter o texto no tamanho certo. E olha, não dá pra negar que só de pensar num nome desse calibre no futebol, brasileiro a imaginação vai longe. Mas pelo que tudo indica, esse não é o caminho que Cristiano Ronaldo vai seguir.
E não adianta sonhar muito, porque o Flamengo deixou claro que para trazer alguém com esse peso, o pacote tem que ser completo. Não é só fazer mídia com o Mundial, é ter compromisso para a temporada inteira, vestir o manto com seriedade, suar sangue pelo Mengão até o fim do calendário. E isso, convenhamos, custa muito caro até mesmo para um clube com o poder financeiro do Flamengo. Voltando rapidinho ao clima do Rio de Janeiro, a atmosfera já é de final, mesmo que a decisão ainda não tenha data marcada. A torcida está tratando o embarque como se fosse jogo, e é isso que transforma o Flamengo em algo diferente. A conexão entre arquibancada e elenco é visceral. O Aeroflá virou tradição, virou símbolo de apoio incondicional, virou mais que festa, é grito de guerra, é combustível antes da batalha, é a prova viva de que aqui ninguém entra em campo sozinho. Por isso não seria nada estranho se o clube realmente ouvisse o apelo da torcida e abrisse os portões do Maracanã para esse treino especial. Seria uma maneira simbólica de alinhar tudo, torcida, jogadores, diretoria, todo mundo na mesma sintonia antes da missão internacional. E claro, a cidade vai parar. Já tem gente se organizando, caravana sendo formada, galera pedindo folga no trabalho. O Rio vai virar uma só voz vestida de vermelho e preto. Enquanto isso, o Flamengo segue forte nos bastidores e amanhã tem mais novidade chegando. É dia de cobertura especial da chegada do novo reforço Jorginho, que já desembarca vestindo o manto sagrado. A expectativa é grande e a gente vai estar colado trazendo tudo em tempo real. Porque aqui a informação não para nunca. Seja no aeroporto, no estádio ou nos bastidores, o compromisso é com a nação rubro-negra. E para você que sempre pergunta, do manto que eu tô usando, aquele lindão da edição especial de 1981, o recado tá dado, é original licenciado e ainda tem desconto. Mas isso você corre atrás depois. Agora o que importa mesmo é o Flamengo, é o Mundial, é o Aeroflá, é a torcida pulsando junto com o time. Porque quando o Mengão entra em campo, o mundo para e a cidade já começou a sentir esse impacto. Se prepara Rio de Janeiro porque o maior clube do planeta está prestes a levantar voo de novo. E quando a gente fala em Flamengo, a gente não fala só de futebol. A gente fala de paixão, de movimentar uma cidade inteira, de criar um ambiente que nenhum outro clube do mundo consegue reproduzir. É impressionante como o Flamengo consegue transformar qualquer situação comum em um espetáculo grandioso. Simples embarque de um time vira uma festa com milhares de pessoas com bandeiras, fogos, tambores, gritos de guerra, cânticos que arrepiam até quem não torce. E é isso que tá para acontecer mais uma vez com esse Aeroflá que promete ser um dos maiores da história. E o que tá por trás de tudo isso é a expectativa de um título inédito, de uma chance real de conquistar o mundo novamente. O torcedor tá sentindo que esse grupo pode fazer história, que esse elenco tem o que é necessário para encarar qualquer gigante do futebol mundial. E é claro que isso mexe com a cidade, mexe com a rotina das pessoas, mexe com o coração da nação. Já tem gente vindo de fora do estado só para participar desse momento, só para viver esse clima de decisão, mesmo que o jogo ainda esteja longe de acontecer. Porque o torcedor do Flamengo não quer só ver o jogo, ele quer participar de cada detalhe, de cada etapa do caminho até o título. E enquanto a torcida prepara essa grande recepção, o clube vai trabalhando nos bastidores para garantir que tudo funcione. O Maracanã, por exemplo, está passando por reformas no gramado, como já virou tradição nessa época do ano. A grama de verão está sendo trocada pela de inverno mais resistente, mais adequada para aguentar o calendário intenso que vem pela frente. Porque, meus amigos, esse segundo semestre promete ser um dos mais pesados dos últimos tempos. Vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro, e tudo isso em um intervalo apertado com jogos decisivos um atrás do outro. É por isso que essa troca de gramado é fundamental para evitar lesões, para garantir a qualidade do jogo, para deixar o palco pronto para o espetáculo que vai rolar. E aí no meio disso tudo surgem aquelas histórias que só o futebol proporciona, como a do Carlinhos, por exemplo. Um jogador que saiu do Flamengo sem muito alarde, foi emprestado pro Vitória e agora parece que tá voltando. Pelo menos é isso que o empresário dele e o próprio clube baiano estão tentando fazer. A alegação é simples: o atleta não se adaptou ao estilo de jogo do Vitória. Mas a situação não é tão fácil quanto parece, porque existe um contrato assinado até o fim da temporada. E o Flamengo até agora não recebeu nenhuma comunicação oficial sobre isso. O curioso é que mesmo quando estava no Flamengo, o Carlinhos já não era prioridade. O técnico Felipe Luiz deixou claro que ele não fazia parte dos planos e foi por isso que o clube nem fez questão de segurá-lo.
Agora o Vitória tenta devolver, mas ninguém sabe ainda como essa história vai terminar. Pode ser que apareça um novo clube interessado, pode ser que o Flamengo aceite a rescisão e tente outro. Destino para o jogador. Mas por enquanto tudo segue no campo da especulação e a situação segue indefinida. Enquanto isso, a movimentação da torcida vai ganhando força nas redes sociais. A ideia do treino aberto no Maracanã pegou fogo nos últimos dias. Muita gente começou a pedir, a compartilhar, a marcar o clube nos comentários. A galera quer ver o time de perto, quer dar aquele último incentivo, quer cantar junto, mostrar que acredita, que confia. E olha, se a diretoria for esperta, vai ouvir esse clamor, porque seria a chance perfeita de unir a nação e o elenco em um momento simbólico antes da viagem mais importante do ano. Imagina só o Maracanã lotado numa terça-feira à tarde, time treinando, torcida cantando, e logo depois o embarque para o aeroporto. Seria uma cena de cinema. A verdade é que esse tipo de evento fortalece o vínculo entre o clube e seus torcedores. Não é só sobre futebol. É sobre sentimento, é sobre identidade, é sobre representar milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Um treino aberto pode parecer simples, mas tem um valor simbólico imenso. É como se a torcida dissesse: a gente tá com vocês até o fim. E os jogadores, por sua vez, sentem isso, levam essa energia para dentro de campo, transformam esse apoio em combustível. E falando em apoio, já tem torcida organizada, preparando faixas, bandeiras, sinalizadores, tudo para transformar o Galeão em um verdadeiro caldeirão na hora do embarque. O clima vai ser de final de Copa do Mundo. A cidade vai parar, e isso não é exagero não. Já vimos isso acontecer outras vezes. É ônibus cercado por motos, carros com bandeiras, gente subindo em muro, em poste, em árvore, tudo para ver o time. Passar para gritar o nome dos jogadores para mostrar que o Flamengo nunca caminha sozinho? E mesmo com toda essa empolgação, tem um nome que sempre acaba sendo pauta nas rodas de conversa: Cristiano Ronaldo. E olha, o futuro do CR7 parece cada vez mais longe do Brasil. Apesar de todo o apelo que um nome como esse poderia causar por aqui, a verdade é que nenhum clube brasileiro conseguiu avançar de verdade numa negociação com o craque. O Fluminense até sondou, tentou alguma coisa, mas ficou só nisso. O Flamengo, por sua vez, não demonstrou interesse em trazer o português só para disputar o Super Mundial. O clube deixou claro que se fosse para fechar com ele, teria que ser algo maior, um projeto completo, com contrato até o fim da temporada, talvez até mais. E é aí que entra a questão financeira. Mesmo sendo um dos clubes mais ricos da América do Sul, o Flamengo entende que um investimento dessa magnitude precisa fazer sentido não só dentro de campo, mas também fora dele. Não adianta trazer um nome de peso só para gerar manchete. Tem que ser algo sustentável com retorno técnico e comercial. E pelo visto, isso não vai acontecer. Segundo fontes próximas ao jogador Cristiano Ronaldo, deve retornar à Arábia Saudita após o Super Mundial e há uma chance concreta de ele se juntar a Jorge Jesus no Neon Clube, que está em negociações avançadas com o treinador português. Seria uma dupla de respeito no futebol árabe com dois nomes que já se conhecem bem e que têm histórico de títulos. E por mais que o torcedor brasileiro goste de sonhar, a realidade é que esse casamento com o futebol sul-americano parece cada vez mais improvável. Ainda assim, não dá para negar que a simples possibilidade de ver um jogador como Cristiano Ronaldo atuando aqui faz qualquer um viajar na imaginação, mas no fim das contas, o que importa mesmo é o que está ao alcance. E o Flamengo tem um elenco forte, um grupo comprometido, uma torcida apaixonada e uma missão pela frente que pode marcar a história do clube mais uma vez. Porque quando o Flamengo entra em campo, não é só um time de futebol, é uma nação inteira empurrando, cantando, acreditando. E esse clima que está se formando no Rio de Janeiro é só o começo. A cidade vai parar, o mundo vai assistir e o Mengão vai com tudo buscar mais uma glória eterna. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e agitado os torcedores rubro-negros. Angel Di Maria, o craque argentino conhecido por sua técnica refinada e visão de jogo apurada, estaria muito próximo de assinar contrato com o Flamengo para disputar o Super Mundial de Clubes. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelas partes envolvidas,
Fontes internas ligadas ao clube carioca indicam que as negociações estão avançadas e que o anúncio pode acontecer a qualquer momento, gerando uma expectativa enorme entre a nação Flamengo. A possível contratação de Di Maria, que vive uma carreira consolidada na Europa e é ídolo em clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United, seria um verdadeiro golpe de mestre do Flamengo, que já vem investindo pesado para se manter competitivo em âmbito internacional. A chegada do argentino poderia elevar o nível técnico do time em uma competição que reúne os melhores clubes do planeta, colocando o clube carioca como um candidato forte a conquistar um título que ainda falta em sua vasta galeria de troféus. O Super Mundial de Clubes é uma vitrine mundial e com a presença de um jogador do calibre de Di Maria, o Flamengo aumentaria sua visibilidade global, atraindo não apenas fãs, mas também parceiros comerciais e reforçando sua marca internacionalmente. A experiência do atleta em finais e partidas decisivas é um diferencial que o clube busca para tentar desbancar gigantes europeus e sul-americanos, além de dar aos torcedores a emoção de ver um ídolo de renome mundial vestindo a camisa rubro-negra. Nos últimos dias, a imprensa internacional também tem especulado sobre o destino do argentino, especialmente após notícias de seu possível desligamento do clube europeu onde atua. Essa janela de transferências parece o momento ideal para que Di Maria embarque em uma nova aventura na América do Sul. E o Flamengo surge como a opção perfeita, tanto pelo projeto esportivo, quanto pela paixão e estrutura que o clube oferece. Caso se confirme, seria uma contratação histórica e inédita para o futebol brasileiro. Uma verdadeira bomba que pode mudar os rumos do mercado nacional. Claro que ainda há muitos detalhes a serem acertados, como duração do contrato, condições salariais e questões burocráticas, mas a tendência é que o anúncio oficial seja feito em breve, já que o Flamengo quer contar com o jogador para o torneio. Enquanto isso, os torcedores vibram com a possibilidade e as redes sociais explodem em especulações, memes e análises sobre como Di Maria se encaixaria no estilo de jogo do time, qual camisa ele vestiria e o impacto que sua chegada teria nas outras competições da temporada. Em resumo, a possibilidade de Ángel Di Maria vestir a camisa do Flamengo para disputar o Super Mundial de Clubes está deixando o mundo do futebol em polvorosa. Se concretizada, a transferência seria uma das maiores do futebol brasileiro nos últimos anos, trazendo um jogador de elite para o Flamengo e dando ao clube uma chance real de brilhar no cenário mundial. O tempo dirá se o rumor se transforma em realidade, mas a torcida já se prepara para uma era promissora e cheia de expectativas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!